dando início ao conteúdo do segundo bimestre, já que finalizamos ginástica na semana anterior. E aí a gente vai ver o conteúdo de dança e luta. Vai ver o que em dança e luta? O resgate das origens dos saberes e práticas sobre as danças regionais norte, da região norte, nordeste e centro-oeste do país. Os tópicos dessa apresentação vai ser de que forma? A gente vai ver a definição de dança e luta no Brasil, as principais danças da região nordeste, origens, saberes e práticas, a capoeira, que é a principal luta da região nordeste, principais danças da região norte, origens, saberes e práticas, a luta indígena marajoara, que é a principal luta da região norte, principais características observadas na dança e as considerações finais sobre as danças e lutas da região norte, nordeste e centro-oeste do país. Dança e luta, saberes e práticas. A dança é considerada uma das artes mais antigas. É a única que dispensa qualquer material como ferramenta, pois depende somente do corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função. O que é que isso quer dizer? É que a dança ela não precisa nada mais do que a vontade do ser humano de dançar. E ela não vai precisar de material, de vestimenta, de som, de caixa de som para ser executada. Basta simplesmente ter vontade, na verdade, de dançar, tá? E no Brasil, como é que isso aconteceu? Vamos lá. A dança no Brasil surgiu em 1920, foram agregados às danças populares movimentos ginásticos de bases elementares, ou seja, aqueles movimentos que a gente viu no conteúdo do primeiro bimestre foram associados às danças que foram surgindo a partir de 1920, tá? E o resultado disso foi o quê? O resultado foi entrar no currículo de licenciatura. No caso, a licenciatura, por exemplo, de Educação Física. A dança foi liderada em 1940 e foi incluída na formação de professores de Educação Física e gerou um núcleo à disseminação em diferentes modalidades. Ou seja, a partir do momento que a dança ela foi incluída na formação dos professores de Educação Física, ela começou a ser disseminada para as diversas partes do país. As lutas representam uma das manifestações do movimento humano mais expressivas, trabalhando o corpo e a mente de forma indissociável. Ou seja, o que é que isso quer dizer indissociável? O corpo e a mente elas estão sempre em conjunto. Não trabalha-se a luta, a mente separada do corpo. Então tem que estar sempre focado. Além de ter foco na mentalidade, tem que ter a preparação do corpo, sempre ligadas a uma filosofia de vida, privilegiando o respeito ao outro. Ou seja, qual a diferença aí de não ter um respeito ao outro? A luta sempre vai haver o respeito ao próximo, ao seu oponente. Já a briga não existe respeito, certo? Então, quando há um respeito, quando há regras, é considerado como luta. Qualquer coisa que venha a ser ao contrário, que tenha um desrespeito, inclusive um exemplo prático é no UFC, o MMA, as artes marciais mistas, é que tem um nível de agressividade muito grande, porém, quando acaba o combate, um vai cumprimentar o outro e aí tem-se o respeito de ambas as partes, E o autoaperfeiçoamento, ou seja, eu vou me aperfeiçoar. Eu estou me aperfeiçoando para melhorar o meu condicionamento físico, tendo a autodefesa como meta. O que é isso? A luta você aprende para se defender e não para atacar, tá? Então, no Nordeste, o que é que a gente vai encontrar na região Nordeste? A gente vai encontrar o surgimento da capoeira, a gente vai encontrar o surgimento do frevo, outras manifestações culturais, que aqui a gente vai ver. O frevo está
ligado diretamente à capoeira. A gente vai ver o surgimento das quadrilhas no ciclo junino, o chachado e o maracatu. Luta, capoeira. A gente vai ver uma das principais lutas da região Nordeste é a capoeira. Porém, ela pode ser considerada também como jogo e como dança. Então, ela é considerada as três formas. Ela pode ser considerada como luta, como jogo ou como dança. Então, a gente vai ver aqui voltado à luta, tá certo? Então, quando foi que a capoeira chegou ao Brasil? Chegou ao Brasil no século XVI. Quem foi que trouxe a capoeira? Quem trouxe a capoeira foram os escravos africanos. E qual o objetivo de iniciar a capoeira? Primeiro, a defesa contra os europeus. Foi camuflada para evitar a repressão, ou seja, daqueles que, além de explorar, né, a escravidão, né, exploraram muito os negros africanos. Então foi uma forma de defesa, e o resultado dessa defesa contra os europeus e foi camuflada para evitar a repressão. Como é que foi camuflada? Eles entravam no meio dos matos, e aí onde tinha uma área que era de mata rasteira é chamado de capoeira. Então o resultado disso foi que sua prática tornou-se popular em todo o país, foi sendo disseminada, tá? Então, a capoeira na época da escravidão preparava o negro para o combate com os capangas dos fazendeiros que utilizavam a mão de obra escrava. Então eles estavam realmente cansados de tanto apanhar, de serem explorados. Então eles praticavam a capoeira para justamente entrar em combate com os capangas dos fazendeiros, até porque eles tinham que utilizar do próprio corpo, já que eles não tinham acesso às armas. Então, a capoeira e sua prática, típica da região Nordeste, hoje a capoeira está inserida em outra realidade social, muito diferente da sua origem. Então, hoje, o jogo da capoeira, né, a capoeira ela é praticada em praças, em parques, em academias de ginástica, academia de musculação tem um horário reservado para a prática da capoeira. Então, inclusive, em momentos da ginástica, das aulas da academia, ela pode acrescentar o conteúdo de capoeira para a prática de qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida, o condicionamento físico dos seus alunos. E antigamente não. Anteriormente ela era vetado justamente para não preparar o escravo para entrar em combate, né? Hoje a visão da capoeira está bem diferenciada. E aí ela está preocupada com a sua manifestação como arte em geral. Na dança, na música, no teatro e no cinema, nas escolas de ensino fundamental e médio. A capoeira é um processo dinâmico, coreográfico, desenvolvido por dois parceiros, caracterizado pela associação de movimentos rituais, executados em ritmo ijexá, que é um ramo da nação Nagô, regido pelo toque do berimbau, simulando intenções de ataque, defesa e esquiva ao mesmo tempo em que exibe a habilidade. E aí, são os princípios aqui, tá? O ataque, a defesa e a esquiva são os princípios da luta. Então aqui a gente vê a questão da capoeira como arte, como dança, como música, como uma encenação de teatro, tá? Ou no cinema. E aí a presença também da capoeira, como a gente está vendo aqui na nossa escola, de forma teórica, obviamente, né? A inserção da capoeira na sala de aula, né? Como é que vocês vão conhecer a capoeira, certo? Então, esses nomes aqui, o ritmo ijexá, que é um ramo da nação Nagô, é porque como foram trazidos dos negros africanos, né? Então a religião que eles trouxeram com eles foi a religião do candomblé. Então vai ser comum ver nomes dessa religião do candomblé, tá certo? Então a capoeira, hoje ela tem três estilos. O primeiro estilo
é Angola, estilo Angola, que o ritmo musical é lento, são golpes jogados mais baixos, próximo ao solo, e muita malícia. Na capoeira a gente vai ver sempre muito disso, muita malícia. Que malícia é essa? É justamente quando a gente ataca ou defende e a gente esquiva para contra-atacar, certo? Outro estilo da capoeira é o estilo regional. No estilo regional existe a mistura da malícia, como eu acabei de falar, ó. Sempre vai existir a malícia. A malícia é algo inesperado do que vem do oponente. Então a mistura da malícia da capoeira Angola com o jogo rápido de movimentos ao som do berimbau. Ou seja, na Angola o ritmo é lento e os golpes são jogados mais baixos, então o ritmo é bem lento e dá para você atacar, se esquivar e contra-atacar, né? E aí a diferença é a aceleração dos ritmos, incluindo o berimbau. Os golpes são rápidos e secos, sem utilizar acrobacias. E aí, mesmo assim, aquilo que a gente vê de cambalhota, de saltos mortais, de frente, de lado, de costas, aquilo ali é outro estilo da capoeira, certo? Então, aqui o ritmo ele fica mais acelerado do que a capoeira de Angola. E aí a gente vem para o terceiro e último estilo da capoeira, que é a capoeira contemporânea, que é nada mais, nada menos que um pouco dos dois aqui, dos dois primeiros estilos. Este último estilo de capoeira é o mais praticado na atualidade, ou seja, é o que a gente vê nas academias, nos parques e praças. Isso não quer dizer que a capoeira, o estilo de capoeira Angola e o estilo regional foram esquecidos. Não, de forma alguma. Quem pratica hoje a capoeira, pratica a capoeira contemporânea, mas também treina-se dentro da capoeira contemporânea a capoeira regional e a capoeira Angola. Não pode cair no esquecimento, tá certo? Agora a gente vai ver, para finalizar, um videozinho explicativo sobre a capoeira, o surgimento da capoeira. Inclusive a capoeira no estado de Pernambuco, quando foi proibido, inventou-se um ritmo utilizando justamente o material que eles tinham para o jogo da capoeira, e foi inventado na verdade o frevo. E aí os passos do frevo eles se contradizem com alguns golpes da capoeira. Parece muito o estilo de algum tipo de jogo da capoeira. Para que isso? Justamente para camuflar, né? Como era proibido, foi para camuflar justamente os treinamentos da capoeira, tá certo? E agora nós vamos assistir um vídeo falando um pouco da história da capoeira e de alguns estilos. Vídeo de 6 minutos e 40 e logo em seguida a gente encerra a nossa aula, tá certo? Os 3 estados que têm tradição nessa arte é a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as maltas, a capoeiragem carioca famosíssima, a perseguição foi muito que acabou exterminando ela. Em Pernambuco também ela se transformou em frevo. Quem criou o frevo foram os capoeiristas. Ah, legal, essa né? eu não sabia. E a Bahia é a única capoeira do birimbau. A capoeiragem carioca não tem um birimbau, nem a capoeira pernambucana. Então na Bahia tem 2 matrizes, é a Angola e a regional, as capoeiras do birimbau. Então, se não fosse o birimbau, talvez não existisse a capoeira. Porque a Bahia conseguiu camuflar a capoeira. E a partir da Bahia, ressurgiu a capoeira em todo o Brasil. Nossa expedição, que começou em Salvador, vai terminar no Rio de Janeiro, na cidade de Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado.
onde fica o Centro Educacional Mestre Bimba, o precursor da capoeira regional. Aliás, foi aqui no Rio de Janeiro, em 1930, no governo nacionalista de Getúlio Vargas, que a capoeira foi reconhecida como ginástica. E em 1972, já popularizada pela ginga do Mestre Bimba, passa a ser considerada esporte pelo Conselho Nacional do Desporto. Em novembro de 2014, a Unesco declarou a roda de capoeira Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Aqui no Centro Educacional Mestre Bimba e sede da Abadá, em Cachoeira de Macacu, no interior do estado do Rio de Janeiro, acontecem os encontros de capoeiristas de todo o Brasil. Mestre Camisa, como você desenvolve a associação Abadá Capoeira? Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina. Comecei capoeira com 7 anos de idade. Depois fui para Salvador e lá eu comecei a jogar capoeira Angola, capoeira de rua. Depois fui para o Mestre Bimba. Em 72 para 73 eu vim para o Rio de Janeiro. E depois de alguns anos dando aula, eu senti a necessidade de criar uma associação para associar os alunos. Abadá Capoeira, quer dizer, uma sigla. Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Hoje ela está em todos os estados do Brasil, está em 60 e poucos países. E aqui eu criei esse centro e coloquei o nome do meu mestre, SEMB, Centro Educacional Mestre Bimba. Então, Mestre Bimba, ele é mestre, desenvolveu a regional. E o Mestre Pastinha desenvolveu a Angola. Perfeitamente. E qual é a diferença e qual é a semelhança entre as duas? Existia capoeira tradicional antes. O Mestre Bimba é um capoeirista que jogou a capoeira tradicional com o Mestre Pastinha e outros grandes mestres. O Mestre Bimba malandramente deu uma rasteira no Código Penal. Começou a ensinar capoeira em recinto fechado que o Código não previa. E aí criou uma nova roupagem, um método. E ele fundou a primeira academia oficial na Bahia. O Mestre Pastinha, a capoeira tradicional, ele reorganizou também e passou a se chamar Capoeira Angola. O Mestre Bimba pegou a capoeira tradicional e deu mais ênfase à parte da luta, criou novos rituais, mas preservou a essência. A capoeira esquiva, não fazer força na defesa, só no ataque, manter o birimbau e a ginga, a malícia. É uma capoeira mais de academia e todas foram para as academias. O jogo em pé, mais atlético, a capoeira Angola não se preocupou com esse aspecto, porque na época, a autoafirmação das artes marciais chegando no Brasil, havia desafios e vários capoeiras tradicionais lutaram. Então a capoeira precisava melhorar ela em forma de ataque para combater com outras artes marciais. Mas tem um novo movimento no mundo que juntou as duas. Eu chamo capoeira brasileira. É a mistura dessas duas matrizes. Essa é a minha praia. Mestre Bimba, alguns falam, ele embranqueceu a capoeira. Não, ele empreteceu o branco. Botou todas as classes na capoeira e os filhos dos bacanas jogavam capoeira escondido com ele, que tinha um preconceito, nós sabemos. Então, aos poucos, ele foi empretecendo o branco. Seja da linhagem de Angola ou regional, a capoeira está em constante reconstrução. É dessa maneira que a capoeira tem conquistado o mundo. A capoeira, em seus diferentes estilos, é praticada atualmente em mais de 150 países. Uma roda de capoeira não é feita só de mestres e discípulos, ginga, negativa, rabo de arraia e rasteira. A plateia que assiste também faz parte do jogo. Onde quer que seja, a roda de capoeira começa e termina quando o berimbau chama. Nessas expedições, fomos conhecer a capoeira, uma manifestação cultural
genuinamente brasileira, que comporta arte, música, dança e expressão corporal, e resgata a nossa própria autoestima, traduzindo uma história de luta e libertação, a cada dia mais admirada ao redor de todo o planeta. A razão da capoeira é o homem lutar para preservar sua identidade, sua cultura e a sua liberdade.